Olá, graça e a paz, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu tenho feito alguns vídeos no canal me esforçando para a gente compreender sobre o reino dos céus, né? Mateus 25, a gente vê o mestre ensinando muito sobre o reino através de muitas parábolas, né? Então, Mateus 25, ele começa a encher as pessoas ali de parábolas. E o reino dos céus é semelhante a... E ele vai descrevendo, né? Para as pessoas compreenderem que além da salvação que ele já está garantindo por causa dele, as pessoas que já creram e já são salvas, agora elas vão partir para algo um pouco maior, né? Algo posterior à porta de entrada do reino que é a salvação, e para partir para cima e manifestar esse reino dos céus, esse reino eterno em vida, né? Essa é a proposta, então, do evangelho do reino, né? O evangelho da salvação já foi dita, já foi executado por Cristo, as boas novas, né? A boa nova que Jesus te salvou, ou seja, esse é o evangelho da salvação, as boas novas do evangelho do reino. E é disso que a gente vai falar, que a gente tem falado no canal, para a gente compreender algo que eu vou falar hoje. E hoje o assunto principal, a ênfase do vídeo é sobre o arrebatamento, tá bom? Bom, tem que falar também sobre a grande tribulação, beleza? Porque a grande tribulação não é que a gente espera, não é que vai ser gostoso, não, o nome já está dizendo, o bicho vai pegar. Mas é um marco que vai nortear o arrebatamento, né? Para quem crê no arrebatamento pós, ou seja, depois dessa tribulação, é um marco realmente fixado, algo que, que top. Mas há alguns, na verdade uma boa parte, que crê em um pré-tribulação, né? Pré-tribulacional, beleza? Quase que eu enrolo a língua para falar. Bom, tem fundamento para falar? Tem fundamento para falar. Tá? Tem base bíblica para falar em tanto um quanto o outro. Tem algumas lógicas que são aplicadas, né? Algumas são um pouco mais plausível, outras não se aplicam, é bonito dizer, mas não se aplicam. Quer um exemplo? Dizem que quem é pré-tribulacional, que Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação para não ver a sua igreja, não deixar ela passar pela sua tribulação. Agora me fala o que aconteceu com a igreja primitiva, né? Boa parte dela partindo dos líderes, começando ali por Estevão. Não, eu vou até antes. A cabeça da noiva, Cristo Jesus, não foi poupada. E Deus não poupou nem mesmo o seu filho da cruz. Como que vai, né? Então a gente começa a construir uma lógica em cima disso. Que o noivo não vai deixar a noiva sofrer esse tempo de tribulação porque ele ama ela. Mas amar não é livrar da dor. Muitas vezes, eu e você, a gente passa por tribulação, né? Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que tá falando sobre uma outra coisa, um outro nível absurdamente diferente. Mas, gente, vamos lá. Estuda sobre os mártires. O que aconteceu com eles no Coliseu? Comidos por leões, né? Queimados, alguns crucificados, outros decapitados. Como é que foi com só todos os apóstolos? Pois é, gente. Foram mortos, né? Pedro crucificado de ponta cabeça, por exemplo. Paulo decapitado, né? E João, o último vivo que escreveu o livro de Apocalipse, que estava preso, atribulado, gente, né? Tava rolando tribulação. Açoitados, muitas vezes. Então, olha, falar que por amor Jesus vai levar a igreja não faz muito sentido. É quase a mesma coisa que a gente pegar e falar. Se for pegar e seguir essa linha de raciocínio, vai falar que a igreja primitiva não foi amada. E é uma grande verdade. É mentira. É uma baita de uma mentira. Bom, é uma lógica muito bonita pensar, né? Ou o noivo não vai deixar a noiva sofrer. Mas não é verdade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, ou seja, é morte, tá? Infelizmente, nesse mundo tereis aflições, tereis tribulações, né? E não tem jeito. Mas tem alguns argumentos bíblicos para falar que é pré-tribulacional, ok?
Eu concordo, haverá um arrebatamento antes da tribulação. Mas tem base para falar que é pós-tribulacional? Não posso garantir isso para vocês, tá bom? Até onde eu vi, e eu já li bastante vezes, faz uma década que eu estudo. Tem gente que estudou muito mais tempo que eu, ok? 20, 30 anos. Mas assim, não vejo. Não vejo. Agora, eu mesmo era mid-tribulacionista, tá? Então, o arrebatamento da igreja, durante a tribulação, eu acreditei e acredito nisso, tá? Mas também acredito que tá certo o pré. Como assim, Jean? Você parou para pensar que tem argumento bom dos dois lados, tem base bíblica dos dois lados, pré e pós, sendo o pós depois que iniciou, ou seja, o pós também engloba o mid, então vamos tratar só dessa forma, os dois, pré, antes do início da tribulação e pós, depois do início da tribulação, ok? Aí esquece o maluquinho lá que é depois da tribulação mesmo, depois que acabar a tribulação. E essa eu não consigo ver, tá bom? Eu vou passar para vocês então, que são duas. Se os dois têm bons argumentos, se os dois têm base bíblica, você não precisa escolher entre um ou outro e você não precisa ficar no meio igual eu ficava. Você pega e fala, poxa, tá falando que tem uma, tá falando que tem outra. Então, 1 mais 1 é 2. É matemática, tá? Parece loucura? Parece loucura. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Vamos ler um pouquinho? E eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Beleza? Nuvem é para onde vai ser arrebatado. Ali vai ocorrer algo. Depois eu explico sobre isso. Filho do Homem, nomenclatura de Jesus Cristo, ok? Cabeça, uma coroa de ouro. Não preciso nem explicar para que é a coroa, né, gente? É o Rei dos Reis. E na sua mão uma foice afiada. Um instrumento para colheita, para ceifa. E o outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que está assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. Guarda isso, beleza? Madura. Isso fala de fruto, isso fala de vencedor, isso fala, né, daquele que pegou a cruz, negou-se a si mesmo, seguiu a Cristo. Cristo fala, vem após mim, certo? Então, é o que foi após ele. Fazer o quê? Foi reinar. Os apóstolos que morreram, reinar. Martirizados, reinam porque derramou o sangue pelo nome de Jesus. Reinou acima da morte. A morte chegou para eles e aí, vou levar vocês, bora. Quero ver você vencer meu mestre. Não tenho medo de você, morte. Isso é postura de rei. Postura de rei. O cara não tem medo de morrer por causa do evangelho. Reinou. Já era, tá bom? Frutos maduros, vencedores, reis e sacerdotes, tá bom? São nomenclaturas para falar deste povo arrebatado. E esse arrebatamento é pré, tá bom? Esse arrebatamento é antes da tribulação, beleza? E aí, Jean, durante a tribulação? Durante a tribulação é o seguinte, a gente está no versículo 16, agora a gente vai para o versículo 16, Apocalipse 14, ok? Vamos voltar para a tribulação antes de eu ler isso aqui, pode ser? Tá, tribulação de 7 anos. O profeta Daniel, ele vai falar sobre tempos, ó, dois, tá? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio é metade de 7, ok? Nesse momento, ocorre algo, o segundo arrebatamento. Nesse momento, haverá no meio da tribulação o que a Bíblia vai chamar de as duas testemunhas. Assunto para o próximo vídeo, ok? As duas testemunhas é o assunto para o próximo vídeo. Beleza, mano? Então, beleza. Senão esse vídeo vai ficar infinito. Bom,
As duas testemunhas vão ser mortas, vão morrer, vão ressuscitar e vão ser arrebatadas. Nesse momento, já está aberto os selos, trombetas tocando, ais sendo liberados, taças da ira de Deus prestes a ser derramadas na terra. Vou falar sobre tudo isso em outros vídeos, tá bom? Selos, trombetas, taças da ira de Deus e as duas testemunhas. E tem mais um monte de coisa para falar. Fica comigo, tá? Que você vai entender todas essas coisas se Deus permitir, né? E eu conseguir aí me expressar. Deus dá a graça, né, através do seu Santo Espírito para mim. Ok? Então, antes de derramar a taça, as taças da ira de Deus na terra, ele arrebata a igreja. E o que promove a ira de Deus? Existe versículo, capítulo, passagens na Bíblia que fala sobre, vai falar iniquidade, vai falar sobre coisas ali que provocam a ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus, né? Esse povo santo não vai participar da ira de Deus, vai participar da grande tribulação. Mas a grande tribulação não é Deus que está fazendo. A grande tribulação é o que o homem está fazendo. Consegue me compreender? Então, Jesus não vai tirar a igreja da terra na grande tribulação. Na grande tribulação, pessoas vão estar sendo convertidas. A igreja vai estar lutando, vai estar, sim, sendo perseguida, mas vai estar lutando na região celestial em favor de almas, lutando contra o quinto dos infernos. E os agentes do Satanás aqui na terra vão estar perseguindo a igreja, entendeu? Vão estar matando pessoas e as pessoas vão estar... Cara, é passagem... Você morrer pelo evangelho é o prêmio. Tá entendendo? O Paulo fala pra mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ô, beleza, vamos matar eu aqui, ó. Ô, tô indo, qual que é o caminho aqui, por onde que eu vou? Vamos adiantar esse troço aí que eu tô afinzão. Entendeu? Então tem que ter essa visão, né? Uma fruta madura, um rei, sacerdote, aqui ele tem esse entendimento, tá? Vamos lá pro versículo 16, vocês vão entender por que essas taças de ira, da ira de Deus, são derramadas. Vamos lá? Ó. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra e foi ceifado, né? Ainda é o primeiro arrebatamento. Plá, levou, beleza? Outro anjo saiu do templo, que estava no céu, tendo também uma foice afiada. Segunda foice, beleza? E o outro anjo saiu do templo, 18. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. Amadureceram. Então, primeiro foice, então, fruto maduro, e depois, durante a tribulação, ficou frutas que ainda não eram maduras. Mas nesses 3 anos e meio, amadureceram, certo? O que é a uva na Bíblia? Matéria-prima para vinho, tá? Agora veja lá. O que é o vinho? O vinho é um símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo, e também símbolo de alegria. E o anjo, 19, e o anjo lançou sua foice na terra e juntou, né, a vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Beleza? Vamos lá. Esse relacionamento, essa aproximação, então, das uvas ao lagar de Deus, não faz sentido a gente pensar que Deus vai pisotear essas pessoas. Não. Vai produzir vinho. Vinho é alegria. Mas, imagina que o seguinte.
Um pai ou uma mãe deixa o filho no colégio, escola, vida. Quando o filho volta do colégio, o pai tava com saudade. Vem cá, dá um abraço, puxa, que alegria estar com você, certo? Então, chegou ao pai, abraçou, chorou, tal. Filho, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que judiaram de mim no colégio. Sério? Aí que tá produzindo a ira de Deus. Parece loucura o que eu tô falando? Pois é. Mas a gente tem que ver a Bíblia como um todo. Tem que ter um panorama. Compreender o motivo pelo qual das coisas. Entende? Então, a ira de Deus tem como matéria-prima a perseguição. Desde Caim, que matou Abel, até os dias de hoje. Aquele que persegue o justo, a igreja, os judeus, todo aquele que comete maldade com o próximo, esse provoca a ira de Deus, e juntou isso aí, e na consumação dos séculos, na hora da grande tribulação, encheu a medida, ok? Já você tem mais texto para falar sobre isso? Tem, tá? Não vou ler, mas eu vou citar, tá bom? Está escrito que ali nos selos, tá? Que o povo santo que foi morto falava assim para Jesus, para Deus: até quando, ó Senhor, que não vingará, que deixará impune os que fizeram isso? Em outra parte, também está escrito que a oração dos justos foi atendida, né? Ela sobe como um incenso, né? Como uma fumaça diante de Deus. Então, esse clamor por justiça, essa ciência de Deus sobre a maldade, vai fazer com que derrame as taças dele de Deus, tá bom? A gente vai ler em um próximo vídeo exatamente sobre as taças. A ênfase aqui é olhar para a tribulação e olhar em que momento são os arrebatamentos, tá? Eu acho que vocês nunca ouviram o que eu falei aqui, né? Sempre tem como a gente dar uma olhadinha mais de perto sobre cada assunto, tá? Eu já ouvi muito sobre pré, sobre pós, sobre mid. Já fui pré, já fui pós, já fui mid. Por quê? Faz sentido, total. Eu lembro que, poxa, eu via que tinha razão os caras que falavam pré, tinha razão os caras que falava pós, e eu ficava bem no meio, então era mid, né? Mas hoje eu tenho essa concepção de que existem, então, uma distinção, né? E essa escolha quem faz não é Deus, é o nosso estilo de vida, tá bom? Que vai nos garantir um reinado, tá? Que vai nos garantir tá na presença de Deus, não só depois da morte, gente, né? Mas em vida também. Quem aqui já fez algo para uma pessoa que necessitada, ou até mesmo para uma pessoa que não merece, e sentiu algo, puxa, que sensação boa, né? A palavra diz: é melhor aquele que dá do que aquele que recebe, né? E isso, né, é a sombra do reino dos céus, né? É aquela parte, na verdade, da luz que está começando a tocar na vida da pessoa, e a pessoa está fluindo o reino dos céus nela, tá bom? Então, gente, vai ter tribulação. Quer escapar da grande tribulação? Reine. E reinar é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir o mestre. É isso aí, tá bom? Galera, o vídeo já tá bem longo, tá? Não vou editar, eu acho que vai dar pra compreender em nome de Jesus, tá bom? É importante entender isso, Jean? É importante. Eu tô finalizando, tá? Só vou explicar algo bem rapidinho. A importância. É importante a gente compreender sobre o arrebatamento, porque muitos já marcaram datas,
e erraram no passado. Pessoas se mataram. Por quê? Porque é uma negligência com as escrituras, onde a escritura fala assim, ó, ninguém sabe o dia e a hora. E o cara lá marcando o número lá, ó, vai ser 1300 e pouco, vai ser 1500 e pouco, vai ser 1800 e pouco, 1900, 2000, 2012. Estão sempre marcando. E a palavra fala assim, ó, não vos compete saber, não vos compete saber. E o cara tá lá teimando contra a própria escritura, querendo marcar a data e hora, certo? Mas ele fala assim, ó, hipócritas, vocês olham para as árvores, veem que está caindo lá, vocês sabem que é primavera, vocês discernem os tempos e estações. Ora, quando acontecer essas coisas, o que está acontecendo hoje, olha lá, tudo que está acontecendo, não vou citar aqui, tá bom? Tá com coisa, tudo tá tudo doideira, beleza? Até fiz um beatbox aqui, né? Gente, todas as coisas acontecendo. Praticamente tudo aconteceu. O que não aconteceu que está descrito na Bíblia, gente? Entendeu? Então, é o tempo, é a estação. Agora, hora, ninguém sabe. Dia e hora, ninguém sabe. Tá ok? Mas, vamos supor que você tem um entendimento pré. E começa a grande tribulação. Manifesta o anticristo. E você, não foi arrebatado. Oh meu Deus, já era pra mim. E agora? Tá vendo o perigo? Então compreenda. Se uma galera sumir do nada, saiba, esses maluquinhos foram arrebatados no pré, que é rei e sacerdote. Cara, tenho orgulho dessa pessoa que sumiu. Tá? Eu tenho uma teoria que não é minha, né? Muita gente fala que eles vão falar que foi ETs, que abduziram as pessoas que vão sumir. A gente vai acreditar. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu quero ver essas coisas que vão acontecer. Bom, gente, 21 minutos. A graça e a paz, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Falou, valeu. Ué, fiz errado.